Boa noite. Pesquisa Datafolha mostra empate triplo entre Boulos, Nunes e Marçal na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Ministro Nunes Marques defende que plenário do Supremo Tribunal Federal julgue suspensão da rede social X. E você vai ver também. Deolane Bezerra e a mãe passam por audiência de custódia. Justiça mantém prisão das duas por lavagem de dinheiro e jogos ilegais. No Dia da Amazônia, o Rede TV News mostra a importância da região para milhares de pessoas e como elas sofrem com essa época de seca e queimadas. Pesquisa Datafolha, divulgada hoje, aponta Guilherme Boulos, Ricardo Nunes e Pablo Marçal empatados tecnicamente na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Segundo o levantamento, Guilherme Boulos, do PSOL, tem 23% das intenções de voto. O percentual é o mesmo da pesquisa anterior, realizada nos dias 20 e 21 de agosto. Pablo Marçal, do PRTB, e Ricardo Nunes, do MDB, estão com 22%. Antes, Marçal tinha 21% e Nunes 19%. A deputada Tabata Amaral, do PSB, aparece em quarto lugar com 9%. Antes eram 8%. Em seguida, vem o apresentador José Luiz da Atena, do PSDB, que tem 7% das intenções de voto. Na última pesquisa, ele estava com 10%. Marina Helena, do Novo, foi a escolha de 3% dos entrevistados. Um ponto percentual a menos que o último levantamento. Bebeto Haddad, do Democracia Cristã, e Ricardo Senesi, do Unidade Popular, ficaram com 1% cada. No levantamento anterior, Bebeto Haddad tinha 1% e Ricardo Senesi não tinha pontuado. João Pimenta, do PCO, e Altino Prazeres, do PSTU, aparecem com menos de 1% das intenções de voto. Aqueles que declararam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos somaram 8% e 4% não souberam responder. A pesquisa também perguntou aos entrevistados sobre as intenções de votos em um segundo turno entre o deputado federal Guilherme Boulos e o influenciador Pablo Marçal. Neste cenário, Boulos venceria a eleição com 45% contra 39% de Marçal. 12% responderam que votariam em branco, nulo ou que não iriam votar, e 3% não souberam responder. Em um outro cenário de segundo turno, entre os candidatos Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, Nunes venceria com 49% das intenções de voto contra 37% de Boulos. 11% responderam que votariam em branco, nulo ou que não iriam votar, e 2% não souberam responder. Um terceiro cenário entre os candidatos Ricardo Nunes e Pablo Marçal, Nunes venceria com 53% das intenções de voto contra 31% de Pablo Marçal. 15% responderam que votariam em branco, nulo ou que não iriam votar e 2% não souberam responder. A pesquisa, realizada entre 3 e 4 de setembro, entrevistou presencialmente 1.204 pessoas acima de 16 anos na cidade de São Paulo. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Boa Notícia exibe hoje os melhores momentos das sabatinas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Nas últimas semanas, eu conversei com Marina Helena, Pablo Marçal, Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Tabata Amaral. José Luiz da Atena foi convidado, mas recusou. Vamos reprisar 10 minutos de cada candidato, hoje, à 00:10. Aproveite para se informar e decidir o seu voto. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, anunciou a demarcação de 3 terras indígenas no Paraná e em Mato Grosso. A assinatura das portarias foi feita durante uma reunião no Ministério da Justiça, com a presença de lideranças indígenas das tribos Maró, Cobra Grande e Apiacá. Com a demarcação homologada, os territórios ocupados por essas comunidades, com mais de 1.200 moradores, passam a receber a proteção da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. Para o ministro Ricardo Lewandowski, a demarcação é um passo definitivo de legitimidade e justiça desses territórios. Daqui para frente não tem mais nenhuma discussão. Vai ter a demarcação física por parte da FUNAI, depois um ato meramente formal, homologatório do presidente da República. Mas este ato que nós vamos assinar hoje é um ato definitivo, significando que não há mais nenhuma controvérsia jurídica
sobre essa questão. Essa foi a primeira demarcação de terras indígenas concedida pelo Ministério da Justiça em 6 anos. A última foi em 2018. O Instituto Datafolha também divulgou hoje o levantamento sobre as intenções de voto para a Prefeitura de Belo Horizonte. Mauro Tramonte lidera e 4 candidatos estão empatados em segundo lugar. O levantamento mostra o candidato Mauro Tramonte, do Republicanos, à frente com 29% das intenções de voto, 2 pontos percentuais a mais que a pesquisa anterior. Na sequência, e tecnicamente empatados, aparecem Fuad Noman, do PSD, Bruno Engler, do PL, Duda Salabert, do PDT e Rogério Correia, do PT. Em seguida, aparece Carlos Viana, do Podemos, com 5%. Viana tinha 12% no levantamento anterior. Logo atrás vem Gabriel Azevedo, do MDB, com 2%. Antes ele tinha 3%. Lourdes Francisco, do PCO, Wanderson Rocha, do PSTU e Indira Xavier, do Unidade Popular, não pontuaram. Aqueles que declararam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos somaram 8% e 8% não souberam responder. Em todos os cenários de segundo turno propostos pela pesquisa, Mauro Tramonte aparece na liderança contra os candidatos Bruno Engler, Carlos Viana, Duda Salabert, Fuad Noman e Rogério Correia. A pesquisa Datafolha foi realizada presencialmente com 910 pessoas de 16 anos ou mais em Belo Horizonte nos dias 3 e 4 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O presidente Lula cumpriu a agenda em Uberlândia, Minas Gerais. Ele entregou o novo bloco do Hospital de Clínicas da Universidade Federal, que fica na cidade. O presidente também falou para uma rádio local. Durante a entrevista, o presidente disse que até outubro vão ser fechados acordos para reparar os danos causados às vítimas das tragédias em Mariana e Brumadinho. Eu vou te dar em primeira mão. Sim. Até o começo de outubro a gente vai resolver a questão do acordo com a Vale para resolver o problema de Mariana e de Brumadinho. É uma coisa que se arrasta há 10 anos, vários compromissos, várias tentativas de fazer acordo, várias decisões judiciais e as pessoas, a Vale não cumpre. Agora vai ter que cumprir. O rompimento da barragem da Vale em Brumadinho foi em janeiro de 2019 e afetou mais de 5 mil pessoas. A tragédia provocou 270 mortes. Já o desastre na barragem da Samarco, em Mariana, em novembro de 2015, deixou 19 mortos. E, além disso, devastou o Rio Doce. A lama atingiu 49 municípios. Lula não deu detalhes dos acordos. O presidente também falou sobre as eleições que vão escolher os novos presidentes da Câmara e do Senado. O presidente Lula, o presidente do Brasil, não tem candidato a presidente da Câmara. A presidência da Câmara é da responsabilidade dos partidos políticos e dos deputados federais. A presidência do Senado é da responsabilidade dos senadores e dos partidos políticos que compõem o Senado. Ao presidente Lula cabe a responsabilidade de tratar bem qualquer que seja o presidente, porque o presidente da Câmara do Senado não precisa do presidente da República. É o presidente da República que precisa deles. Em seguida, o presidente fez a entrega do novo bloco do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. O investimento foi de 224 milhões de reais, com recursos de emendas parlamentares, do governo de Minas Gerais e dos Ministérios da Saúde e da Educação. A unidade é referência em atenção hospitalar na região norte do Triângulo Mineiro. Agentes da Anatel investigam sinais de radiofrequência clandestinos que têm causado problemas no GPS do aeroporto de São Paulo, em Guarulhos. Recentemente, voos atrasaram e tiveram de ser cancelados por interferência. Foram 2 casos em menos de uma semana. Na última terça-feira, o sinal de uma torre de telefonia alterou a rotina dos voos com mudança de horários e cancelamentos. Na quinta passada, as ondas de uma rádio clandestina entraram na frequência dos controladores de voo. A torre, considerada fonte de interferência na comunicação entre pilotos e controladores de voos, é esta aqui. Fica no bairro do Pari, na região central de São Paulo, a 20 quilômetros do Aeroporto Internacional de Guarulhos. A torre foi desligada e a Anatel investiga o caso.
Esse tipo de interferência não é comum. A princípio, consideramos esse caso inédito no estado de São Paulo. Foi realmente a primeira vez que identificamos uma estação radiobase de telefonia com potencial interferente sobre os sistemas de navegação aeronáutica. Os próprios sistemas detectam quando eles vão entrar em conflito, então eles fazem hopping, salto de frequência. Então, não é muito comum. As interferências mais comuns são provocadas por rádios que operam sem licença em frequências não autorizadas perto de aeroportos. Desde 2022, 265 estações foram fechadas, uma delas em julho pela Polícia Federal nas imediações do aeroporto de Viracopos, em Campinas. Esse tipo de atividade é considerada criminosa, pode levar a 4 anos de prisão. Como o sinal ele chega fraco para atingir os equipamentos, as antenas dos equipamentos de bordo e serem tratados pelos equipamentos de bordo das aeronaves, então esses sinais fortes, eles podem afetar, até mesmo encobrir esses sinais. Existem, hoje, na Grande São Paulo, aproximadamente 20 emissoras clandestinas ainda e que são combatidas pela agência a todo instante, mediante denúncia e mediante a própria ação proativa da agência. E foi encontrada também hoje, aqui em São Paulo, a atriz gaúcha Maide Mal. Ela estava desaparecida desde segunda-feira. Quem traz as informações ao vivo é o repórter Felipe Brosco. Boa noite para você, Felipe. Como é que ela estava? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. É isso, Augusto. A atriz Maide Mal, ela foi encontrada no final da tarde de hoje em um hotel aqui na região central de São Paulo, com o corpo bastante machucado e a respiração fraca. É um mistério ainda o que aconteceu com ela para a polícia. Já se sabe que ela foi deixada por um carro de aplicativo neste hotel. Inclusive, foi o motorista desse carro que abasteceu a polícia de informações aí para ajudar a encontrá-la, para que ela fosse encontrado o paradeiro, então, da atriz. Ela foi levada para um hospital, mas a gente ainda não sabe qual o estado real de saúde dela. As informações foram divulgadas quase agora aqui no DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, aqui da Polícia Civil de São Paulo. A atriz, ela tem 31 anos de idade, ela estava desaparecida, como você disse, desde segunda-feira. Ela foi vista pela última vez na zona sul de São Paulo, no bairro de Moema, no período da tarde. Então, depois disso, nunca mais foi localizada. Ela nasceu no Rio Grande do Sul, mas morava há algum tempo aqui em São Paulo com amigos. A Maide, ela já interpretou a personagem de Elke Maravilha, da série O Rei da TV, também viveu a personagem Giovanna na produção Vale dos Esquecidos e realizou trabalhos como modelo. Augusto, Amanda. Obrigada, Felipe. Vamos torcer para que ela fique bem. O calor e o tempo seco aumentaram as queimadas e deixaram a qualidade do ar em situação crítica em Belo Horizonte. E, bom, já voltamos com BH, o nosso repórter Rodrigo Cabral está restabelecendo a conexão. E com a grande seca que atinge a região norte, as queimadas continuam aumentando. Segundo o INPE, apenas nos primeiros 4 dias de setembro, mais de 10 mil focos de incêndio já foram registrados na Amazônia, o equivalente a mais de 1/3 do registrado em todo o mês de setembro de 2023. Os números são alarmantes. Cerca de 60% de todos os focos de incêndio registrados no Brasil no início de setembro, ocorreram no bioma amazônico. Em Porto Velho, capital de Rondônia, a seca continua baixando o nível do Rio Madeira, que atingiu hoje de manhã a cota de 96 centímetros. É a menor marca já registrada na história e a primeira vez que o rio fica abaixo de 1 metro. E a tendência é de piora. As previsões meteorológicas, elas continuam não mostrando nenhuma previsão de chuva para os próximos dias. A hidrelétrica de Santo Antônio, uma das maiores do país, precisou paralisar parte das unidades geradoras de energia. Apenas 14% das turbinas estão funcionando. Ainda em Rondônia, a Polícia Federal realizou uma operação que investiga crimes ambientais no Parque Estadual Guajará-Mirim. O local está já há 2 meses sendo devastado pelas chamas. 72 mil hectares já foram queimados,
cerca de 35% do parque. O tempo seco e a falta d'água não são os únicos problemas da região norte do país. Com os incêndios, a onda de fumaça que invade Porto Velho transforma a cidade num dos piores lugares para se respirar do mundo. No Tocantins, a situação não é diferente. Desde o início do ano, o estado marcou cerca de 10 mil focos de calor. Com mais de 3 meses para o fim do ano, o número já é maior do que o registrado em todo o ano de 2023. Já no Acre, as aulas da rede pública de ensino foram suspensas por conta da fumaça que encobre o estado desde a segunda quinzena de agosto. Desde o início do ano, cerca de 3.500 focos já foram registrados por lá. Em todo o mês de agosto, ocorreram mais de 38 mil focos de incêndio no bioma amazônico, o maior número desde 2010. A expectativa para as próximas semanas não é boa. Isso porque, historicamente, o mês de setembro costuma ter mais queimadas do que o de agosto. Então, conforme a direção do vento se altere, seja de norte para sul, de sul para norte, de leste para oeste, de oeste para leste, a gente vai receber fumaça. Mesmo parando com os incêndios, esses focos de calor, aqui no estado de Rondônia, a gente teria que acontecer uma parada de 100%. E o número de incêndios no estado de São Paulo já passa dos 600 em apenas 4 dias. Esse número é quase o dobro do que foi registrado em todo o mês de setembro de 2023. As primeiras horas do dia de hoje não foram fáceis para os moradores desta comunidade, em Mauá, região metropolitana de São Paulo. O fogo atingiu a região de mata e se aproximou das casas que ficam no alto do morro. Ó, nós estamos jogando o resto de água que a gente tem, que aqui nem água cai. Começou lá do fundo, lá, ó. O vizinho ali viu o fogo meia-noite, aí ligou pros bombeiros, mas um pouquinho pegava a casa dos pessoal ali. E eu já fiquei preocupado, né? Foi o quê? Uns 5 metros pro fogo invadir a minha casa. Meu Deus do céu, sonho! Gastamos muita água, muita energia tentando apagar esse fogo, porque deu trabalho, deu muito trabalho. Daqui de cima dessa laje é possível ver o tamanho da área de mata densa que fica próximo à comunidade. O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros com a ajuda dos moradores no início da tarde de hoje. Felizmente, nenhuma casa foi atingida, mas parte da vegetação foi consumida pelo fogo. Na noite de ontem, um incêndio de grandes proporções tomou conta de uma área de mata às margens da Raposo Tavares, em Cotia, também na Grande São Paulo. Em Valinhos, interior paulista, a equipe do Corpo de Bombeiros teve muito trabalho para apagar o fogo na Serra dos Cocais, área de proteção ambiental de difícil acesso. São focos grandes, focos que exigem o emprego de brigadistas, agentes de defesa civil, Corpo de Bombeiros, emprego de caminhão-pipa, aeronave. Então, nós estamos bastante empenhados nessa quinta-feira para conseguirmos extinguir esses focos de incêndio. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em apenas 4 dias, o estado de São Paulo registrou 612 focos de incêndio, quase o dobro do que todo o mês de setembro do ano passado. Foram 290 focos entre domingo e terça e 322 contabilizados somente na quarta. Nós temos condição, sim, desses números de focos aumentarem, porque o clima está bem severo. Além da condição de umidade do ar que está baixa e das temperaturas altas, nós temos um alerta para ventos fortes. Então, há a possibilidade de rajadas de vento de até 70 km por hora na capital, na Grande São Paulo, e de até 50 km por hora no interior. Por conta do aumento dos incêndios, o governo estadual ampliou o efetivo para combater o fogo no estado. A partir de hoje, 15 novas equipes irão atuar nas unidades de conservação, se unindo a outras 19 que já trabalham na área. Serão mais de 100 bombeiros empenhados em controlar as chamas. A gente vai enfrentar aí nos próximos dias um risco maior e com uma condição mais crítica para as queimadas no estado.
Seca histórica em São Paulo, né? Secura no Brasil inteiro. Igor Silveira, queremos saber como fica a previsão do tempo e se, apesar da chegada dessa frente fria, do avanço da frente fria, continua o risco de queimadas. Vamos lá. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Pois é, tem sim uma frente fria, né, chegando em São Paulo, só que o risco de queimadas, ele continua, viu? Porque essa frente fria não tem força e ela não avança para o interior do estado. Então, por lá, o tempo continua seco e quente e isso acaba sendo bem preocupante. Tudo isso por causa ainda da onda de calor. Olhando aqui no mapa, a gente percebe que toda essa área aqui em amarelo continua assim, seca e quente, porque o bloqueio atmosférico não permite a entrada de umidade nessas regiões. No Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, não tem previsão de chuva, só que as temperaturas seguem baixas por lá e até tem risco de geadas pela manhã. Agora, em São Paulo, por causa da chegada dessa frente fria, as temperaturas não sobem tanto amanhã. Olha, a máxima não passa dos 23 graus. A partir do sábado, os termômetros voltam a subir e passa para 28 graus, 30 graus no domingo e 33 graus na segunda-feira. No Rio de Janeiro também não esquenta tanto, tem risco de chuva em pontos do litoral e as máximas por lá também não chegam até muito longe, viu? No Rio de Janeiro a máxima pode chegar na casa dos 25 graus apenas. Belo Horizonte 32 e Vitória, no Espírito Santo, 28 graus de máxima amanhã. No interior nordestino, tempo seco e quente, só que no litoral ainda escapa uma chuva em pontos isolados. Na região norte o tempo segue instável em pontos do Amazonas e também em Roraima. Só que as temperaturas continuam altas por lá. Olha, em Manaus, a máxima pode chegar na casa dos 37 graus. Agora, no centro-oeste, não muda nada. Máxima de 41 graus amanhã em Cuiabá. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. Boa noite para você também. A Justiça de Pernambuco manteve as prisões da influenciadora digital Deolane Bezerra e da mãe dela, Solange Bezerra. A defesa diz que vai pedir a prisão domiciliar das duas. Os advogados e as irmãs de Deolane Bezerra estiveram hoje no presídio feminino, na zona oeste do Recife. Daniele Bezerra disse que a família sofre perseguição. Porque a família Bezerra é perseguida pra Deolane e a mãe passaram a noite aqui na penitenciária Bom Pastor. Segundo o governo de Pernambuco, elas ficaram em celas separadas das demais presas por medida de segurança. Na audiência de custódia realizada hoje pela manhã de forma online, ficou mantida a prisão das duas. É uma prisão normal, ela está sendo tratada como todos os outros presos e é como você se espera de uma prisão horrível. A defesa confirmou que solicitou a prisão domiciliar para Deolane e Solange. Na saída, os advogados da família falaram com a imprensa. Deolane é uma ponta na investigação, tem mais gente envolvida, tem uma empresa envolvida. A Deolane não tem nada a ver, muito menos a mãe dela com relação a isso. Elas fizeram publicidade, entendeu? Isso vai ser provado, isso está documentado. Nós temos toda a documentação, não tem desvio de dinheiro nenhum, está tudo dentro da legalidade. Que a defesa está lançando mão de todos os instrumentos jurídicos possíveis que a lei permite, pode ter certeza que a gente está trabalhando arduamente desde o dia da prisão, dia e noite, acompanhando e buscando a justiça. Do lado de fora do presídio, uma grande movimentação de fãs da influenciadora. Deolane e a mãe foram presas na Operação Integration, que busca desarticular uma organização criminosa ligada a jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Em depoimento realizado após a prisão, Deolane negou o envolvimento com esses crimes e disse que as fontes de renda dela vêm do trabalho como empresária e influenciadora. Declarou também que tem uma renda líquida mensal de R$1,5 milhão. Já a Solange Bezerra explicou aos policiais que é empresária do setor de cosméticos e que não tem qualquer envolvimento com jogos ilegais. Afirmou ainda que é sócia de Deolane em uma empresa de publicidade. Hoje, Darwin Henrique da Silva Filho, dono de uma das bets investigadas, e esposa se entregaram à polícia. O empresário ficará detido na unidade prisional do Cotel, no Recife.
Na ação da Polícia Civil de Pernambuco, até o momento, foram cumpridos 10 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão. Entre os itens confiscados estão 2 aeronaves e 2 helicópteros avaliados em 127 milhões de reais, além de 5 automóveis de luxo avaliados em mais de 24 milhões de reais. Bolsas, anéis e relógios de luxo também foram apreendidos. Mais de 2 bilhões de reais foram bloqueados. Mais um influenciador e um rifeiro foram presos em uma operação policial que aconteceu em Salvador, na Bahia. Eles são suspeitos de envolvimento em um esquema criminoso de lavagem de dinheiro. O rifeiro José Roberto, conhecido como Nanã Premiações, e o influenciador Ramon Dias foram detidos hoje em Salvador. Os dois eram investigados por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas por meio de rifas ilegais. Nos jogos de azar divulgados em redes sociais eram oferecidos prêmios de até R$400 mil. Segundo a investigação, os prêmios não eram entregues e a dupla apresentava falsos ganhadores. Com 1.500.000 seguidores, os baianos também ostentavam uma vida de luxo, exibiam joias, carros de luxo e moto aquática. Durante a operação, 14 pessoas foram presas. Segundo a polícia, um homem resistiu à prisão, trocou tiros com os policiais, foi baleado e morreu. Além das prisões na Bahia, 5 envolvidos no crime foram presos em Goiás e 1 aqui no Ceará. Do total de 20 presos, 5 tiveram bloqueio de bens decretados pela Justiça no valor de R$20 milhões cada. De acordo com as investigações, o grupo movimentou R$500 milhões pelas rifas ilegais. Na casa dos suspeitos foram apreendidos carros, bolsas, roupas de luxo, além de celulares, armas, munições e dinheiro. O presidente Lula participa agora à noite da cerimônia de abertura da 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, considerada o maior evento literário da América Latina. A repórter Estela Freitas está lá acompanhando e vai trazendo ao vivo para a gente os detalhes. Boa noite para você, Estela. O presidente já chegou? Oi, Augusto, uma boa noite a você, boa noite a todos. Não, ele ainda não chegou, ele está vindo de Uberlândia, Minas Gerais, onde ele cumpria a agenda, portanto a cerimônia também não começou. Ele deve chegar, passar primeiro pela Bienal e depois vir aqui para o palco para a cerimônia de abertura. Ele deve vir acompanhado dos ministros da Educação, Camilo Santana, da Cultura, Margarete Menezes, e das Cidades, Jader Filho. Aqui ele vai assinar um decreto que regulamenta a Política Nacional de Leitura e Escrita, que foi instituído em 2018 para promover o livro, a literatura e as bibliotecas públicas do Brasil como um direito para que todos tenham acesso por meio de políticas de estímulo à leitura e ao conhecimento. A Bienal, como você disse, Augusto, é o maior evento literário da América Latina, segundo a Câmara Brasileira do Livro, que realiza o evento. São esperados nesse ano 600 mil visitantes em 10 dias. A programação conta com autores nacionais e internacionais e vai até o dia 15 de setembro. Augusto, Amanda. Muito importante esse estímulo à leitura. Obrigada, viu, Estela? E uma câmera instalada dentro de um carro registrou a tentativa de assalto na madrugada de hoje no Rio de Janeiro. O casal passava pela linha vermelha quando, na saída para a linha amarela, foi abordado por 2 criminosos que fecharam a passagem do veículo. O motorista dá ré e um dos criminosos atira. Abaixa. As vítimas conseguem fugir e seguem novamente pela linha vermelha. O caso aconteceu pouco depois da meia-noite de hoje. Ninguém ficou ferido. Pesquisa Datafolha divulgada hoje mostra que o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, continua à frente da disputa pela prefeitura da cidade e pode vencer no primeiro turno. Segundo o levantamento, o atual prefeito Eduardo Paes, do PSD, tem 59% das intenções de voto, um crescimento de 3 pontos percentuais em relação ao último levantamento, em que Paes tinha 56%. Com esse resultado, Eduardo Paes venceria no primeiro turno. Em segundo lugar, aparece o delegado Alexandre Ramagem, do PL, com 11%. Ramagem está tecnicamente empatado com o candidato Tarcísio Mota, do PSOL, que ficou com 6%.
Na pesquisa anterior, Ramagem tinha 9% e Mota 7%. Em seguida, aparece Rodrigo Amorim, do União Brasil, com 2%. Antes ele tinha 3%. Marcelo Queiroz, do PP, Ciro Garcia, do PSTU, Juliette Pantoja, do Unidade Popular e Carol Esponza, do Novo, têm 1% das intenções de voto. Henrique Simonar, do PCO, não pontuou. Aqueles que declararam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos somaram 11% e 7% não souberam responder. No Rio, a pesquisa foi feita presencialmente entre os dias 3 e 4 de setembro, com 1.106 eleitores de 16 anos ou mais. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O registro de candidatura de Rodrigo Amorim, do União Brasil, que disputa a Prefeitura do Rio de Janeiro, foi indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral. A decisão ocorreu por conta da condenação de 1 ano e 4 meses do deputado por ataques transfóbicos à vereadora Beni Brioli, do PSOL, durante o discurso de uma sessão da Assembleia Legislativa do Rio em 2022. Amorim ganhou notoriedade durante a campanha eleitoral de 2018, quando protagonizou aquela cena horrorosa de quebrar a placa em homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada em março daquele ano. As contas do governo federal registram déficit de 9 bilhões de reais em julho deste ano. Ainda assim, a notícia é positiva, já que o resultado é menor que o registrado no mesmo mês do ano passado, quando o déficit primário foi de 35,9 bilhões de reais. No acumulado do ano, o déficit nas contas públicas chega a 77 bilhões e 800 milhões. O influenciador digital conhecido como Nego Di foi denunciado pelo Ministério Público por estelionato, lavagem de dinheiro e uso de documento falso, além de contravenção penal na ação que investiga a promoção de rifas virtuais ilegais. A esposa dele também foi denunciada por lavagem de dinheiro. Conforme a denúncia, eles obtiveram com a prática ilegal em torno de 2,5 milhões de reais. Nego Di está preso desde o dia 14 de julho por causa de uma outra ação que apura suposto esquema de produtos vendidos que não teriam sido entregues por uma loja virtual. 5 de setembro é o Dia da Amazônia e a região está ameaçada, infelizmente, pelas mudanças climáticas. Os ribeirinhos são os mais afetados, os mais vulneráveis. O repórter Marcos Amoroso conta como ajudar essas comunidades pode ser a saída para preservar o nosso bioma. Uma diversidade de plantas, animais e gigantescos rios que cortam a mata. A Amazônia cobre quase 60% do território nacional. Olhando assim, parece que tudo sempre esteve ali, desse jeito, o que não é verdade. Grande parte da biodiversidade da Amazônia é resultado direto do manejo tradicional dos povos indígenas, que por milhares de anos cultivaram plantas e usaram queimadas controladas, ou seja, é possível explorar os recursos sem destruir. Só que esse equilíbrio está ameaçado pela exploração desenfreada e as mudanças climáticas pioram a situação. Conhecida pela umidade, a Amazônia vem enfrentando nos últimos anos uma sequência de secas severas. O que era uma situação rara está se tornando frequente. Vai surgir um novo normal. E o que é o novo normal? O novo normal é aquilo que era extremo no velho normal. Vai normalizar, e é muito doloroso falar isso, as secas extremas. Com a falta de chuvas, as passagens de rios e igarapés foram ficando estreitas e baixas. Na comunidade Ramal Maravilha, em Porto Velho, a população ribeirinha sente os impactos. Aqui, ó, era um riacho cheio, a gente vinha para cá, novo, né? Tomava um banho ali, pescava. Os peixes desciam, a gente pegava os peixes na mão aqui. Hoje em dia não consegue nem mais peixe, os peixes estão tudo morrendo por causa dessa seca. A falta d'água afeta também a agricultura, pesca e outras atividades econômicas que sustentam comunidades em toda a Amazônia. Cada vez mais são necessárias políticas públicas para enfrentar a nova realidade. E quando se fala em políticas públicas, logo se pensa nos programas governamentais. O governo investe em distribuição de renda e operações de combate a grileiros e garimpo ilegal. Mas, segundo especialistas, também são necessárias ações para evitar que ribeirinhos deixem as comunidades em busca de emprego nas capitais ou que sejam atraídos por empresas que exploram a região.
Os pescadores, que antes viviam da pesca e agora vivem de um processo assalariado extremamente desumano. Eles passam das 8 da manhã às 5 da tarde, tirando lasca do mangue. Mas por que eles se submetem a isso, né? Submetem porque a pesca ficou muito difícil. Um projeto que cria o Estatuto do Ribeirinho aguarda votação aqui no Congresso Nacional. A proposta define obrigações do poder público para garantir a qualidade de vida das comunidades e prevê investimentos principalmente em períodos de secas e cheias. Acho que a COP30 talvez seja um momento ideal para a gente pressionar esse Congresso, que está muito mais alinhado com pautas destrutivas do que construtivas, para forçar ele, de alguma forma, em termos de opinião pública, a tomar uma postura que faça com que eles vejam que vão perder dinheiro. Assim, não tem como a gente não articular isso ao orçamento. Elas não são comunidades pobres, agora elas são comunidades vulneráveis, porque isso é diferente de pobreza. Vulnerabilidade é estar mais suscetível, agora, nesse caso, às mudanças climáticas. Pesquisa Datafolha de hoje mostra que o atual prefeito de Recife, João Campos, pode se reeleger no primeiro turno. Segundo o levantamento, o atual prefeito João Campos, do PSB, tem 74% das intenções de voto. Na pesquisa anterior, Campos tinha 76%. Em segundo lugar, tecnicamente empatados devido à margem de erro, aparecem Gilson Machado, do PL, com 9%. Daniel Coelho, do PSD, com 5%, e Dani Portela, do PSOL, com 4%. Os três tinham em agosto, respectivamente, 6%, 5% e 4%. Ludmila, do Unidade Popular, ficou com 1%. Antes, ela não tinha pontuado. Técio Teles, do Partido Novo, Simone Fontana, do PSTU e Vitor Assis, do PCO, não pontuaram. Aqueles que declararam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos somaram 4%. 2% não souberam responder. O Instituto Datafolha ouviu 910 eleitores na capital pernambucana entre os dias 3 e 4 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Até amanhã, com todas as emoções e informações da NFL no Brasil. O Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Nos vemos amanhã. Grande dia para todos nós. Boa noite. Até lá. Ótima noite para você.